Todo cristão conhece a declaração bíblica de Efésios 2:8, que somos salvos pela graça mediante a fé. Mas é importante reconhecer que não apenas somos salvos por fé. Na verdade, nós devemos viver por fé. Essa é a afirmação de Abacuque, capítulo 2, verso 4, o justo viverá pela fé. Repetida no livro de Romanos, no livro de Gálatas e também no livro de Hebreus, e um dos fundamentos da nossa doutrina. Nós queremos falar um pouco mais a respeito do que é viver por fé. Fique comigo, e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor do que a Bíblia diz a respeito disso. Estou passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 2, nós lemos, pelo qual, uma referência a Jesus, mencionado no final do versículo anterior, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, acesso pela fé à graça. Quando falamos que o justo viverá da sua fé, não apenas se converte, é porque a fé é o meio de acesso a tudo aquilo que Deus nos disponibiliza. Tudo que Deus tem à minha e à sua disposição, lá nos seus depósitos da graça, vamos dizer assim, só pode ser acessado mediante a fé. Quando olhamos para a graça, sabemos que parte da sua definição é um favor imerecido. Mas isso não significa que apenas porque Deus decidiu favorecer alguém, essa pessoa vai receber aquilo que Deus gostaria que recebesse, sem que ela tenha devida correspondência de fé. E nós precisamos entender a importância da fé em toda a dinâmica de relacionamento com Deus. Não apenas no quesito salvação, quando falamos da conversão, dos passos iniciais, mas de tudo aquilo que vamos experimentar. Em Tiago, no capítulo 1, nós somos orientados a respeito da oração. Ele começa falando no verso 5 sobre pedir sabedoria. Mas nos versos 6 e 7 ele diz, peça, porém com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento, e ele arremata dizendo, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Sem fé, nós não podemos receber absolutamente nada de Deus. Mesmo aquela pessoa que já experimentou o movimento inicial da salvação, por meio da conversão, qualquer oração que vá fazer a Deus, a Escritura é clara, peça com fé, não duvidando. O que duvida não receberá do Senhor coisa alguma. O único meio de acesso à graça e a tudo aquilo que Deus nos disponibiliza é a fé, e nós precisamos entender o quão sério, o quão importante é isso. Em João, no capítulo 11, no verso 40, Jesus se dirigindo a uma das irmãs de Lázaro antes de ressuscitá-lo, ele faz uma afirmação, e eu quero dar ênfase aqui no elemento condicional. Ele diz, se creres, verás a glória de Deus. A expressão se, colocada antes, mostra que a fé é uma condição necessária para que a glória de Deus seja vista. E se não crer, não verá a glória de Deus. Nós precisamos entender que em tudo aquilo que podemos ou não experimentar da parte de Deus, nós temos um grande elemento de responsabilidade, e esse, por sua vez, nós podemos dizer, começa com um posicionamento de fé. É verdade que a fé não é um ato unilateral do ser humano, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. O próprio Paulo, quando fala da salvação, diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas o fato de que o homem não possa crer sem que Deus entregue algo, não significa que Deus vai trabalhar de forma unilateral, decidindo quem crê ou quem não. Senão seria simplesmente Deus decidindo, eu te dou fé para que você acesse, para o outro eu não dou, ele não acessa, e no final, nenhum de nós teria feito nada diferente daquilo que Deus quis. Mas a Bíblia nos mostra que pessoas que têm se posicionado em fé, têm acessado coisas que Deus disponibilizou, e outras, mesmo aqueles para quem Deus já prometeu algo, que não agem com fé, acabam simplesmente sabotando o que poderiam experimentar. A declaração de Hebreus, capítulo 11, verso 6, para mim é muito especial desde a minha adolescência. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não apenas porque Deus tem estabelecido um alto padrão de exigência, e que se a gente não preencher, Ele nunca estará feliz ou satisfeito, mas é porque sem fé, Deus não poderá fazer aquilo que Ele quer fazer por nós. O Deus que nos ama, o Deus que se importa, o Deus que está desejoso de agir, que muitas vezes tem prometido fazer, sem fé, Ele não poderá fazer isso. Hebreus capítulo 6, verso 12, diz que pela fé e perseverança é que se herdam as promessas. Não basta apenas ser uma palavra de Deus e esperar que ela se cumpra de forma automática como uma fruta madura cai da árvore. Nós temos a responsabilidade de interagir com Deus. E a fé, embora não possamos produzi-la, ela tem o elemento da responsabilidade humana indiscutivelmente. Você pode observar a mensagem que Jesus vem pregando ao anunciar o Evangelho. Crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho, são dois imperativos. Se por um lado o homem não pode crer sem aquilo que Deus libera, por outro lado Deus não o fará crer de forma automática e por ação unilateral divina. Então precisamos entender o quão sério e importante é a fé. Até porque a Bíblia fala de pessoas com fé pequena sem resultado, a Bíblia fala de pessoas com fé grande e resultados, e a Bíblia nos mostra caminhos pelos quais nós podemos fortalecer e fazer crescer a nossa fé. Então, se o ser humano não entender a responsabilidade que ele tem quanto à fé, jamais poderá entrar no lugar profundo em Deus. E não fala apenas
apenas de intervenções e milagres, né? Quando falamos do cumprimento de promessas, as promessas não são dadas para satisfazer caprichos pessoais. Normalmente elas estão relacionadas ao cumprimento do plano e do propósito de Deus. Deus faz uma promessa extraordinária a Abraão e Deus era o maior interessado. Quando o Senhor diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gálatas 3:8 faz uma releitura disso, dizendo que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Ou seja, Deus não queria apenas abençoar a família de Abraão, Deus estava se comprometendo a cumprir o seu propósito redentor na terra por meio daquela família. E mesmo sendo tão interessado, a promessa não dependia só de Deus. Em Gênesis, no capítulo 18, verso 19, nós lemos que Deus, o próprio Deus diz, pois eu escolhi a Abraão para que ele ordene os seus filhos, sua casa depois dele, para que guardem, né, o caminho do Senhor, pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Não basta ter uma promessa, nós precisamos corresponder com fé, temos responsabilidades. Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 18, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito. Aqui nós temos palavras pessoais, revelações específicas do Espírito Santo. Ele diz, combate firmado nelas o bom combate. Ou seja, não é apenas porque Deus, pelo seu Espírito, falou algo a você, Timóteo, que você vai esperar sentado, que as coisas aconteçam por si. Ele está dizendo, levante, lute, combata, né? Corra atrás, faça a sua parte. E a maneira principal de lutarmos e interagirmos é pelo combate da fé. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso, porque não estamos apenas falando de algo que é uma novidade do Novo Testamento ou da Nova Aliança. Desde a Antiga Aliança, do Antigo Testamento já era assim. Quando lemos Hebreus capítulo 11, a famosa galeria dos heróis da fé, nós vamos ver o tempo todo, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé, pela fé, pela fé. Cada um deles, mesmo que a expressão fé e o verbo crer não sejam tão largamente usados no Antigo Testamento como foi no Novo. A explicação de que a fé sempre foi algo central, ela é claramente apresentada. Eu tenho visto muitas vezes a queixa de cristãos que estão diante de necessidades, e estão muitas vezes reclamando, murmurando, mas Deus sabe que eu preciso de uma provisão financeira e Ele não fez nada. Deus sabe que eu estou enfrentando uma situação familiar difícil e não fez nada a respeito. Deus sabe que meu corpo está doente e que eu preciso de cura. E eu gosto de responder a essas pessoas usando uma frase que anos atrás eu ouvi do John Bevere. Ele diz, Deus não responde necessidades, Deus responde fé. E nós precisamos entender isso. Qual é a maior necessidade do ser humano? Salvação. Ninguém vai discutir isso. A palavra de Deus é clara quando diz, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Essa é a maior necessidade do ser humano. Agora, a pergunta é, o ser humano será salvo apenas porque necessita de salvação? E a resposta é não. Em João 3,16, Jesus nos apresenta o que eu chamo do versículo mais conhecido da Bíblia no mundo. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só há um meio de escapar da condenação eterna para a vida eterna, crendo em Jesus. E nós precisamos entender a responsabilidade de crer. Na sequência, no verso 17, Jesus diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se alguém ler só esse versículo, pode até imaginar, não haverá condenação. Já que Deus amou o mundo inteiro e não quer condenar, aqui a Bíblia nos mostra que a intenção de Deus é que não haja condenação e sim salvação. Mas isso não anula a realidade da condenação para os que rejeitam a salvação. Tanto que no verso seguinte, o 18, ele diz, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, o que não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, não adianta o homem ter necessidade de salvação. Nem adianta o outro lado, Deus, no seu amor, bondade e misericórdia, oferecer a solução para a necessidade do homem. Para que isso se materialize, seja experimentado, desfrutado, é necessário fé. Se nós entendemos o quão central é a fé, nós deveríamos gastar mais tempo alimentando a fé. Se a fé vem por ouvir a palavra de Deus e nós queremos viver uma vida de fé que nos dê acesso a tudo que Deus disponibiliza, não há outra forma de alimentá-la que não seja gastando tempo com a palavra de Deus. Eu percebo que muitos cristãos gastam tempo demais com entretenimento, com diversão, além dos seus próprios compromissos de obrigação, de trabalho e a sobrevivência, mas muito pouco tempo alimentando sua fé. Certa vez perguntaram a um homem de Deus, né, que foi muito usado na cura divina, F.F. Bosworth, eles perguntaram, olha, mesmo que o senhor veja tantos milagres, por que é que o senhor acha que muitos cristãos ainda não conseguem crer em Deus para a sua cura? A resposta dele foi, eles gastam 3 refeições quentes por dia para alimentar o seu corpo, mas muitas vezes um sanduíche frio por semana para alimentar o seu espírito, referindo-se a um único sermão de um único culto por semana. Se nós nos voltarmos à palavra de Deus e alimentarmos a nossa fé, poderemos entrar num lugar mais profundo, de não apenas experimentar o cumprimento das promessas que estão na Escritura disponíveis para todos nós, mas até mesmo aquilo que no nível pessoal Deus tem falado, ou em alguns casos procurado falar sem alcançar sucesso, né? De termos a sensibilidade de conectar ao Espírito Santo e ouvir. Nós poderemos viver uma vida de intervenções marcada pela expressão do poder de Deus, da glória de Deus e dos milagres de Deus. Pela bondade do Senhor, eu pude entender e começar a viver isso desde a minha adolescência. E o meu anseio é que cada cristão entenda que tudo isso está à disposição de cada um de nós. Deus te abençoe.